O governo do Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública devido à crise. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o motivo que levou, por que foi decretado esse estado de calamidade pública e quem são as pessoas, qual a identidade das pessoas, o que eles fazem, qual a ligação deles com corrupção. Talvez esse seja o vídeo mais polêmico aí dessa série sobre a falência do Rio de Janeiro, que a gente vai falar aqui, porque a gente vai tentar levantar alguns dados e entender um pouco, quem sabe, o porquê, né? E quem são as pessoas envolvidas nisso. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta notícias dentro de um contexto, porque só assim faz sentido. Se você lê uma notícia como essa aqui, por exemplo, você vai achar assim, poxa, o Rio de Janeiro, aquele estado, aqui a notícia não está dizendo que o governador Dornelles, que o governador Pezão decretou o estado, e sim está dizendo o governo do Rio de Janeiro. É muito diferente quando pessoas que a mídia não gosta, a maneira que eles publicam, existe muita manipulação. Se a gente vê, por exemplo, o Lula, e ao citar Lula, não estou dizendo que eu gosto, odeio, sei lá, não tem nada a ver. Mas quando é o Lula, quando é a Dilma, eles falam Dilma, Lula decreta estado. Aqui não, é o governo do Rio, não tem identidade. E isso tem um fator psicológico nas pessoas, o fator de manipulação. Se você não tem um canal ou alguém para te alertar sobre isso, você fatalmente acaba sendo conduzido. Então, a primeira coisa que a gente percebe é a participação da mídia dentro desse processo. Por que a mídia está jogando um pouco, a grande mídia, no caso aqui a Globo, está jogando um pouco a favor e tentando esconder os reais responsáveis? Veja bem, no vídeo anterior nós já falamos que se o gestor público é o responsável pela administração e a administração entra em colapso, então o responsável pelo colapso é a gestão pública. Isso é lógico. Isso não é o Rio de Janeiro, que é uma cidade, um estado muito bonito, que é responsável pela calamidade que ele está passando. É o gestor público, é o gestor do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito linda, merecia muito mais, muito melhor trato do que os gestores públicos estão fazendo. Então, o Rio em si não é responsável pela calamidade pública, e sim o gestor do Rio, do estado e da cidade. Agora vamos entender a consequência disso, o motivo. Por que se decreta estado de calamidade pública aí em uma cidade ou um estado? É por questão financeira, pessoal. Porque se você decreta, primeira coisa que acontece, as licitações. Vou mostrar aqui para você, licitação. Aqui nessa mesma reportagem, não está aqui o processo de licitação, está no primeiro vídeo. Tá? Mas aí no primeiro vídeo eu estou falando, a licitação ela é dispensada. Se a licitação é dispensada, eu posso contratar, por exemplo, um amigo meu que vai me dar uma graninha, vai me dar uma ponta. Ó, fulano, eu vou te contratar, mas aí quanto eu ganho nisso? Lembra daquela pergunta? Quanto eu ganho nisso? Quanto eu ganho nisso? Quanto eu ganho nisso? E quem está pagando esse ganho nisso é o povo. Vamos entender nesse vídeo aqui por que o povo que paga as contas. Então a primeira coisa, a primeira atitude do governo federal, em vez de questionar, meu filho, como é que você tem aí, é responsável pela gestão do estado do Rio de Janeiro, e olha aí como você deixou, em vez de dar lá uma puxada na orelha dele, o que é que o governo federal fez? Rio de Janeiro deve receber cerca de 3 bilhões após decretar a calamidade. Em nenhum momento o governo federal, e aqui eu nem vou citar nome, vamos analisar só as atitudes. Em nenhum momento o governo federal deu uma puxada de orelha. Rapaz, mas você é o responsável por fazer a administração do estado. Como é que você faz uma cagada dessa, rapaz? Como é que você deixa o estado chegar a um estado de calamidade pública? Você é um irresponsável. Sabe? Ou menos isso. Não, o que aconteceu foi um encontro entre os dois, onde nesse encontro eles conversaram amigavelmente sobre a falência de um estado inteiro. Sabe a consequência disso, que eles já estão pregando? Diminuir o salário dos trabalhadores, cortar dinheiro da área social. Tem gente sem receber seus salários. Você quer ver como isso foi feito, como foi acertado? Em vez a missão do governo federal não era chamar atenção, olha o que aconteceu. Publicado aqui no jornal O Dia, que é do Rio de Janeiro, no dia 17 de junho de 2016. Dornelles decidiu decretar estado de calamidade pública com Michel Temer.
Ele jantou com o Paes, o prefeito, e presidente em exercício na quinta para definir a medida, com o objetivo de obter novos empréstimos. Em nenhum momento você vai encontrar na mídia o apoio que o governo federal está dando à falência do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Isso não fica claro. Aqui a gente está deixando isso claro, mas isso não fica claro. E isso, olha, sinceramente, eu acho que é um escândalo muito grande, que parece assim, dá a impressão, olha, é o seguinte, vamos combinar que vamos fazer uma tabelada, a Olimpíada está vindo aí, uma maneira da gente arrancar mais dinheiro do povo, como é que a gente faz? Aí parece que os dois se reúnem lá e fica lá, mas rapaz, vamos tentar assim, não tenta assim, já sei, está chegando a Olimpíada, a gente decreta estado de calamidade, vamos ficar liberado, não precisa mais fazer licitação, tu me passa tanto, eu te dou tanto, sabe, parece um jogo combinado, porque o gestor público, ele tinha capacidade, ele tinha como prever a entrada de uma crise. É responsabilidade dele. No entanto, os dois se reúnem no jantar, olha, um jantar, né, um jantar de gala e tal, comida cara, sendo paga com o dinheiro do povo, para decidir e definir como eles vão levar um estado inteiro à falência. Isso é um escândalo que não está sendo coberto devidamente pela grande mídia brasileira. Então, deixo aqui o meu alerta, o meu protesto para que vocês vejam isso. A declaração de estado de calamidade pública foi acertada durante um jantar em Brasília. O encontro que reuniu o governador em exercício, Francisco Donellis, do PP, o prefeito Eduardo Paes, que também é do PMDB, e o presidente interino da República do PMDB, Michel Temer, aconteceu na quinta-feira. Quinta-feira, dia 16, se não me engano. 16 de junho de 2016. Entre uma garfada e outra, no Palácio do Jaburu, na residência oficial de Temer, os políticos chegaram à conclusão de que a medida excepcional era a melhor saída para resolver os problemas financeiros fluminenses. Em vez de dar a cara e dizer, olha, o culpado sou eu vou baixar o meu salário, não, eles vão baixar o salário do povo. E a mídia, ela é cúmplice a partir do momento que ela passa essa mensagem como se fosse culpa do mau tempo, o estado de calamidade pública. Foi culpa do petróleo, foi culpa da China, foi culpa de todo mundo, menos minha. Isso também é muito grave, pessoal, com a mídia brasileira. Por que eu chamo a mídia de golpista? É porque quando a gente vê, uma mídia não fala claro, ela participa daquele processo. Aí você vê, se você abre uma revista Veja, por exemplo, a Petrobras investindo milhões aí em publicidade na revista Veja, para colocar lá, olha, a Petrobras é muito boa, boazinha e tal, e gasta milhões com essas revistas. Correto? Então, as empresas estatais, muitas vezes, compram também toda essa mídia aí para publicar notícia desse jeito. Não estou dizendo que isso acontece aqui, nesse caso do Dia, mas também não estou inocentando ninguém. É preciso olhar criticamente sobre isso. Agora vamos entender um pouco. Bom, já entendemos que o motivo que levou a decretar isso é ter acesso mais rápido ao dinheiro do Estado. E, na minha opinião, eu acho que o PMDB está fazendo um assalto à gestão pública, um assalto ao dinheiro, assim, descaradamente, e a mídia está colocando isso como sendo uma coisa necessária para ajudar a crise, sendo que eu não entendo como é que você está em crise e pede um cheque em branco para a pessoa e o Congresso vai lá e dá, 170, se precisar de mais, a gente aumenta para 250 bilhões, só pode gastar à vontade. Se está em crise, como é que você vai querer gastar mais? Além de querer gastar mais, você corta o salário do povo, diminui a questão social, tira dinheiro da educação, da pesquisa, tira dinheiro de todo canto. Mas você não disse que era justamente para poder pagar isso que você tinha que gastar mais? Não, eu vou cortar tudo isso, peço cheque em branco, vou gastar mais. E daí o dinheiro vai para onde? Vamos ligar o sensor crítico, pessoal. Isso é muito sério, o Brasil precisa disso. Para que vocês entendam um pouco, já entendemos o motivo, né? O motivo, voltando, como eu estava dizendo antes, é ter acesso a dinheiro mais rapidamente, isso é muito claro, tá? É para ter serviço, então você decreta estado de calamidade para que você possa ter mais dinheiro mais rapidamente, dispensando licitação e tudo mais. Então o motivo era esse.
Com certeza, um dos motivos, um grande motivo seria isso. E agora, vamos entender o seguinte. Portal da Copa, aqui ó, esse é um site oficial, tá? Ele está dizendo como é que se faz financiamento de grandes obras. Porque o motivo que eles estão dizendo é nós assumimos muita dívida pensando que o dinheiro do petróleo ia render e tal. E daí a gente vai entender aqui como é que isso é feito. No exemplo aqui do Portal da Copa, como é feito os grandes eventos. Porque 12,7, quanto o Brasil está investindo? O plano de investimentos na cidade sede da Copa, isso aqui é da Copa do Mundo, quer dizer, o Rio de Janeiro já vem recebendo investimentos, tanto de governo federal, de governo estadual, prefeitura, mas também de setor privado. O Rio de Janeiro é a cidade, talvez no mundo, que mais movimenta dinheiro hoje por causa desses grandes eventos. Então está chovendo dinheiro no Rio de Janeiro. Toda obra, mesmo que seja investimento privado, construir um hotel novo, beleza, o hotel paga imposto. Então você tem um grande fluxo de dinheiro correndo no Rio de Janeiro. Com certeza mais do que qualquer outro estado do Brasil. Apesar de São Paulo ser maior do que o Rio de Janeiro, eu acredito que o volume de dinheiro movimentado no Rio, ou seja igual, equivalente, mas eu suspeito que seja maior. Infelizmente não tem como eu analisar isso, quanto dinheiro está correndo naquele estado. Mas é muito grande. Muito, muito grande. O plano de investimento na cidade sede da Copa totaliza 25,6 bilhões. Isso aqui era só para a cidade sede da Copa, sendo que o Rio de Janeiro pega uma fração disso aqui. Mas o que interessa para a gente nesse site é entender como isso acontece. Em que o Brasil está investindo? Mobilidade urbana, aeroporto, financiamento e modernização de estádios de primeiro ciclo de investimento. Segurança, telecomunicações, turismo no segundo e terceiro ciclo. Além de políticas públicas potencializadas pela Copa, energia, qualificação pelo Pronatec e hotelaria. Quem pagou pelos estádios? Os estádios foram pagos com financiamento federal pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Recursos locais e privados. O valor total investido é de 8 bilhões de reais. Aí é muito importante você entender isso. Qual a diferença entre financiamento e repasse? Repasse significa que a verba vai a fundo perdido da União Geral, do Orçamento Geral da União. Ou seja, o dinheiro não volta. Já o financiamento funciona como um empréstimo cedido pelo BNDES. O valor financiado será pago de volta aos cofres do banco. Ou seja, quando você financia pelo BNDES, você não está tendo prejuízo. Inclusive, o BNDES não tem prejuízo. Eu sei que alguns de vocês vão achar, como é que esse cara está falando que o BNDES não tem prejuízo? Afinal, o PT quebrou o Brasil através do BNDES. Não, pessoal, o BNDES não tem prejuízo. Para saber disso, você vem aqui no Google. O Google é muito inteligente. Você coloca aqui, ó, lucro BNDES. Eu nem vou abrir nenhum site desse, a gente só vai ler os títulos, tá? E vamos ver aqui, ó, do dia 15 de maio de 2016. O BNDES tem lucro de 1,6 bilhão no primeiro trimestre do ano de 2016. Informações financeiras, tá? Desempenho econômico e financeiro, economia. BNDES registra lucro de 6,2 bilhões em 2015. Então, em 2015, o BNDES ganhou dinheiro. E não tem essa de financiar obra em cubra, não sei o quê. Eu sei que um leitor me pediu para comentar isso. Inclusive um crítico, né, do canal. O que eu achava sobre a questão do BNDES estar financiando obras em outros países. Vou fazer um curto comentário, lá na frente eu faço um vídeo. Mas é assim, pessoal, todo e qualquer país desenvolvido tem um banco, né, esse banco é estatal, ou sei lá, movimento, alguma coisa do governo, que ele investe em outros países. O investimento de um banco é o seguinte, um banco ganha dinheiro investindo, ou seja, ele empresta dinheiro, cobra juros e ganha dinheiro. É simples assim. Então, investir num país é bom, mas investir em outros países também é bom, contanto que o banco ganhe dinheiro. Banco é uma instituição criada para ganhar dinheiro. A especialidade do banco é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, ele vai financiar obras disso, empreendimento daquilo, empresa não sei o quê. Não interessa se a empresa está dentro ou fora do país. Muita gente no Brasil sabe que, por exemplo, a Alemanha investiu tantos bilhões, tantos milhões no Brasil. Estados Unidos investe no Brasil, um monte de gente. Então, quando o investimento vem de fora para dentro, é normal. É honesto. Mas quando o Brasil vai ganhar dinheiro lá fora, é desonesto. Pensa. O BNDES não dá prejuízo para a União. Isso é mito. Quem quer falar mal de fulano ou de tetrano fala que o BNDES deu prejuízo. O BNDES não dá prejuízo. Por isso que eu não abri aqui nem o link. Pesquise toda a vida financeira do BNDES. Você vai ver que ele não dá prejuízo. Ele tem lucro.
ao menos nos últimos 13 anos aí o BNDES deu lucro. Não pesquisei ainda lá para trás, no vídeo mais especializado sobre isso eu vou falar, mas BNDES não dá prejuízo. Portanto, o financiamento aqui ele é feito pelo BNDES e o valor volta para a União. Esse é um primeiro conceito que você tem que entender. Aí tem outras perguntas aqui que você pode se perguntar. Aí a gente vai direto a... Vou fechar essa aba aqui, você mesmo pode procurar isso. E a gente vai primeiro ver aqui esse dossiê. Eu vou ver ele novamente, expliquei já o que é esse dossiê. Ele fala sobre os partidos que têm maior número de políticos caçados por processo de corrupção. Então a gente está vendo hoje o prefeito do Rio é do PMDB, o presidente interino da República é do PMDB e o presidente em exercício do Rio de Janeiro é do PP. O PMDB é o segundo partido mais corrupto do Brasil, conforme essa lista aqui. E o PP é o quarto. E os dois estão trabalhando juntos, decidindo como levar o Estado à calamidade em um jantar em Brasília. Então é preciso entender isso. Os partidos são bastante corruptos. Maracanã será reaberto nesse sábado, entenda a polêmica. Eu vou citar aqui um exemplo de investimento que foi feito aqui no Maracanã. Nós já vimos em outro vídeo, em delação do Sérgio Machado, que como é que funcionava o processo de corrupção. Bom, você tem uma grande obra a ser feita, daí uma empreiteira é contratada para fazer isso, alguém facilita a empreiteira de chegar à obra, uma licitação facilita, tu me dá tanto, e depois a empresa ela retorna isso com doação para campanhas eleitorais ou mesmo dinheiro vivo, e tem várias formas de retornar isso. E aqui nessa obra do Maracanã, o que importa para a gente é o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos ver quais são as empresas que estavam envolvidas nessa obra. Tá? A reforma do Maracanã foi tocada inicialmente por um consórcio formado por 3 empreiteiras, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta, todas 3 envolvidas em processo de corrupção. Todas 3 envolvidas em processo de corrupção. Agora vamos entender aqui. Quem pagou pela reforma do Maracanã? Do custo total da obra, 400 milhões seriam financiados. Do custo total da obra, 400 milhões seriam financiados pelo BNDES. Portanto, esse financiamento aqui vai para a administração do próprio Maracanã. Quem opera o estádio? Esse camarada aqui. No início do mês foi feita uma licitação para definir quem administrar pelos próximos 35 anos, não só o Maracanã, mas também o ginásio Gilberto Cardoso. Quer dizer, o camarada que é responsável aqui, ele paga esse financiamento de 400 milhões. O restante seria pago pelo governo estadual. Não houve investimentos privados na reforma do estádio. Tudo bem? Então, quem participou da reforma, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, se a Odebrecht paga propina para algum político, quem está pagando isso, aí sim, aí entra o BNDES aqui custeando sem querer, né, esse processo de corrupção. Porque digamos que esse 400 milhões aqui, 200 milhões seja de corrupção. Isso está sendo pago pelo BNDES. Nesse caso aqui, você pode entender em um primeiro momento, então o BNDES também é culpado. Não, o BNDES não é culpado. Porque o BNDES digamos assim, é da União e não vai ter prejuízo. Só que quem paga esse financiamento aqui é a empresa operadora. E essa empresa operadora tem que pagar os 200 milhões aqui de comissão. No final das contas, quem paga isso aqui é o povo do Rio de Janeiro. Essas propinas. Porque, digamos que o Estado do Rio de Janeiro peça um financiamento, e aí nesse financiamento está lá tantos por cento de propina, se é o Estado que está pagando para o BNDES e o BNDES não teve prejuízo, então quem pagou a propina foi o governo do Estado. Quem paga o dinheiro do governo do Estado? De onde é que ele arrecada? É o povo. São as empresas que pagam imposto, o povo que paga imposto. Então acaba o povo pagando esse processo de corrupção. Então o mínimo que você pode pensar ou tentar é abrir mais os olhos para entender como isso funciona. Essa é a nossa intenção aqui no Notícias Comentadas. Agora vamos às pessoas. Vamos às pessoas. Aqui a notícia do dia 18 de junho de 2016, publicada aqui pela CBN. Delator da Lava Jato diz que Dornelles, o governador em exercício, recebeu 9 milhões em propina.
Segundo o ex-deputado Pedro Correia, o repasse teria sido feito para que Dornelles abafasse a CPI da Petrobras, aberta em 2009 pelo Senado. Quem também aparece nas novas informações sobre a delação é o senador Aécio Neves. O Aécio está em todas, né? Tudo que é delação, o Aécio está. Então você vê que o Dornelles já foi envolvido aqui em casos de corrupção. Eu levantei só um, eu não estou nesse vídeo aqui tentando investigar a vida do Dornelles. Quem sabe lá na frente a gente faça isso. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o Dornelles também está sendo acusado aí por delator de receber propina. Propina da Petrobras, da Lava Jato. Então, como é que funciona isso? Através de grandes empreiteiras. A gente está mostrando ele lá no outro vídeo do Sérgio Machado. Eu vou colocar aqui também o link do outro vídeo para que você saiba como é que funciona esse processo de corrupção com a empreiteira. Vou abrir aqui mesmo para que você veja, é esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui eu estou mostrando, de acordo com a delação do Sérgio Machado, como é que acontece então o processo de pagamento de propina. E você vai poder ver aqui, vou deixar também esse link para você. Tá? Então Dornelles está envolvido em propina, negócio da Lava Jato, Petrobras, Odebrecht, todas as empresas que, por exemplo, participaram aqui da reforma do Maracanã. Quem mais está envolvido? Olha aqui, Michel Temer negociou propina para Chalita. Chalita foi candidato a prefeito de São Paulo. Diz o delator da Lava Jato. Sérgio Machado também falou isso. E daí o Michel Temer falou que não, que é um absurdo, é um negócio criminoso. Aí o cara foi lá no outro dia e disse, olha, eu provo. Eu provo. E aí a gente vai fazer um vídeo, quando ele começa a provar, de que realmente aconteceu um encontro lá em Brasília, lá na base aérea, lá, parece que em Brasília, algum lugar assim, que ele até nem gostou do local. Então ele vai provar que o Michel Temer realmente negociou propina. Ou seja, o Michel Temer, do PMDB, também está envolvido em caso de corrupção na Lava Jato, segundo Sérgio Machado. O Dornelles, segundo delações aí do caso da Lava Jato, também está envolvido em processo de corrupção. Lava Jato aponta propina em segunda obra mais cara da Olimpíada. Essa notícia é de março de 2016, aqui pelo UOL. E você vai ver que tem outra pessoa aqui, ó, esse caso de corrupção aqui é grande, é grave, não vou ler tudo que o vídeo vai ficar muito grande. Pagamento é citado no despacho do juiz Sérgio Moro, que resultou na prisão temporária. Tá? Vamos ler aqui esse primeiro parágrafo. A 26ª fase da Operação Lava Jato revelou nesta terça-feira suspeitos de um pagamento de propina vinculado à segunda obra mais cara em execução para a Olimpíada, a revitalização da região portuária do Rio. Conhecido como Porto Maravilha, o projeto envolve investimento de 8,2 bilhões de reais. O aporte foi anunciado como um dos legados da Rio 2016. Segundo a Justiça e o Ministério Público, porém, ele está relacionado ao pagamento suspeito de 1 milhão feito pela Odebrecht a alguém identificado pela empresa com o codinome Turquesa 2. Aí você vai dar, eu vou dar um Ctrl F aqui, para que você veja quem está envolvido aqui. Ó. Em dezembro do ano passado, a Procuradoria já havia apontado suspeitos de corrupção relacionados ao Porto Maravilha. No pedido de afastamento do deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a PGR informou ao Supremo que Cunha havia recebido pagamentos de empreiteiros para que atuasse na liberação de verbas de um fundo de investimento do FGTS para as obras. A Procuradoria-Geral ainda informou que Cunha havia recebido propina para alterar uma medida provisória que concedeu isenções fiscais a empresas que atuam em obras olímpicas. Segundo a PGR, o pagamento teria sido feito em duas parcelas, 1,5 milhão e de 400 mil reais. Cunha nega ter cometido irregularidades. Lógico que o Cunha vai negar. A questão é que é o seguinte, o Cunha é do PMDB, o governo é do PMDB, o presidente é do PMDB, o prefeito é do PMDB, né, o governo interino agora é do PP. E todo esse povo, esses partidos, são os mais corruptos do Brasil, segundo aquele relatório que eu falei para vocês. Vocês acreditam realmente que o estado de calamidade pública do Rio de Janeiro é culpa do próprio estado, é culpa do petróleo? Ou vocês acham que existe uma máquina construída aqui para sugar todo e qualquer dinheiro que o Rio de Janeiro conseguir produzir? Vocês acham que com esse decreto vai conseguir solucionar a questão do Rio de Janeiro? Vocês acreditam mesmo nisso? Ou será que a culpa, o motivo que levou o estado do Rio de Janeiro a decretar, o estado não, esses malfeitores aí,
a decretar a falência seria porque está sendo roubado tanto dinheiro, que o Estado não está mais conseguindo se segurar em pé. O que vocês acham? Não se limitem somente à minha investigação aqui na internet. Façam vocês também as suas próprias investigações, independente de partido. Pessoal, olha, política não é futebol. Você tem que criar um senso crítico, seja PT, PMDB, não interessa quem está no governo. Mas é preciso, o Brasil precisa, a sua cidade, o seu estado precisa que você ligue o senso crítico e pare de defender partido. Ninguém aqui está defendendo partido. A gente está vendo posições. Não deixe de deixar o seu comentário aí. A gente vai estar colocando outros vídeos, dando sequência. Esse é o terceiro vídeo da sequência aí sobre essa falência no estado do Rio de Janeiro, que muito me incomoda, porque eu conheço a cidade do Rio de Janeiro. Realmente é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito linda, mas que merece muito mais do que esse tratamento que tem recebido desses governantes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.